Eu vou chamar agora a ação penal 2668 em relação ao réu Walter Souza Braga Neto. O réu Walter Souza Braga Neto ele foi denunciado pelos crimes também de organização armada, tentativa de abolição, golpe de Estado, crimes contra o patrimônio. Eu estou falando mais rápido assim, não é que não sejam importantes esses crimes, é porque toda hora eu estou lendo e relendo isso. A acusação ela faz referência a conversas entre Braga Neto e Mauro Cid em 6/8 e 7/8 de 2021, nas quais eles comentam que o deputado Arthur Lira levaria ao plenário da Câmara dos Deputados a deliberação sobre o voto auditável e tratam de um exercício militar anualmente realizado na cidade de Formosa, desde 1988. Nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o réu sabia do impacto político que o desfile causaria, sobretudo ao ser executado em um momento de notória tensão política. Evidentemente, causar impacto político, por ser um fato expressivo, mas por meio de um desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas, em si não configura atentado ao Estado Democrático de Direito, senão um fato cotidiano da vida política. De toda forma, como indica a Procuradoria-Geral da República, a PEC do voto impresso terminaria rejeitada no Congresso Nacional, denotando que o intuito do réu era um intuito lícito, diga-se de passagem, mas que nunca foi alcançado, né? Nunca foi alcançado, nós consagramos o voto tal como ele é até hoje. A imputação em desfavor do réu alude a 2 arquivos digitais apreendidos em poder do assessor de Braga Neto, coronel Flávio Botelho Peregrino, com orientações sobre a atuação do Ministério da Defesa nas manifestações pró-governo que ocorreriam em 7 de setembro de 2021. Além de tratar este momento anterior à vigência dos artigos do Código Penal, eu considero que orientações gerais sobre manifestações populares no ano anterior ao das eleições, que sequer foram detalhadas, não possuem aptidão de configurar ato executório violento para abolir o Estado de Direito. O Ministério Público aduz O Ministério Público aduz que, em 9 de setembro de 2021, Mauro Cid e Braga Neto trocaram mensagens, nas quais este último afirmou: se não cumprirem, ele abre o jogo e viramos com ele. Os comandantes estão cientes. Ele vai para a mídia contra o combinado. E aí nós rompemos. Esse diálogo do ano anterior às eleições, só por si, não desborda do campo da cogitação, sendo necessário avançar na análise da peça acusatória para apurar quais atos efetivamente executórios praticou o réu. A acusação também questiona a participação do réu Braga Neto na reunião de 5 de setembro de 2022, já abordado em momento anterior, em que Jair Bolsonaro teria orientado o alto escalão do governo sobre crítica ao sistema eletrônico de votação. B. Também a acusação leva em consideração um documento datado de 5 de novembro de 2022, enviado ao Braga Neto por Mauro Cid. Bolsonaro, minha defesa, 6/11, semifinal, DOC X, com informações sobre fraude nas urnas eletrônicas que teria sido produzido e revisado em um grupo de WhatsApp. Eleições 2022, do qual Braga Neto participava desse grupo, cuja tese, segundo a Procuradoria-Geral da República, se conecta aos estudos que vinham sendo produzidos pelo Instituto Voto Legal, já mencionado anteriormente. C. Ainda alude à acusação o envio de arquivos do grupo, no grupo Eleições 2022, por Ângelo Martins de Nicole, nos dias 5 e 6 de 11 de 2022, de slides
demonstrando a hipótese de fraude no Instituto Voto Legal, sendo que Ângelo De Nicoli enviou a mesma apresentação para o argentino Fernando Serimedo. Ainda, a Procuradoria destaca reuniões presenciais e virtuais para definir a estratégia de utilização do material produzido no Grupo Eleições 2022. E ainda o protocolo de representação eleitoral para verificação extraordinária perante o TSE. Eu remeto meus fundamentos já expendidos no capítulo relativo ao réu Jair Bolsonaro sobre esses fatos, plenamente aplicáveis ao réu Braga Neto. Vale registrar, de qualquer forma, que a própria Procuradoria-Geral da República admite que o relatório de fiscalização do Ministério da Defesa foi, contudo, entregue à CTE em 9 de 11 de 2022, sem referência ao documento elaborado no Grupo Eleições 2022 e sem indicação de quaisquer irregularidade no certame. No que concerne à acusação de participação em planos de atos antidemocráticos, a imputação ministerial abrange a planilha Desenho Op Luneta, documento Operação 142 e os artigos PLJ-DOC-X e HD 2022-DOC, igualmente já abordado nas razões de decidir relativo ao réu Jair Bolsonaro, às quais igualmente me remeto por serem aplicáveis a Braga Neto. Considero irrelevantes para fins penais as mensagens descritas na peça ministerial em que o réu Braga Neto se queixa com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros sobre a postura de Freire Gomes e de Batista Júnior, associando-os ao comunismo, ao passo em que elogia a conduta de Almir Garnier Santos. Com efeito, um militar da reserva não possui meios ou recursos para abolir violentamente o Estado Democrático. Nenhum réu pode ser responsabilizado a esse título pelas suas opiniões. A acusação pretende também criminalizar um editorial periódico Estadão que o réu compartilhou em caráter privado no dia 17 de junho de 2023 com o seguinte título: não se defende democracia com censura. Ao bloquear as redes de um cidadão que duvidou da lisura das eleições, o ministro Alexandre de Moraes atua supostamente em defesa da democracia. Ora, não há democracia sem liberdades individuais. Evidentemente, trata-se de uma conduta protegida pela garantia fundamental da liberdade de expressão. Isso não leva a absolutamente nada. Acresce-se que Braga Neto declarou em juízo que, eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra Freire Gomes, nem contra Batista Júnior, nem contra Garnier e nem contra ninguém. A respeito das manifestações populares de novembro e dezembro de 2022, bem assim no que diz respeito aos fatídicos eventos de 8 de janeiro de 2023, eu também vou me reportar às considerações já tecidas no meu voto relativo ao Jair Bolsonaro, pelo qual também afasto a pretensão executória neste ponto, quer dizer, nessas atitudes, em relação a Walter Braga Neto. Chega-se, então, ao cerne das acusações contra o réu Walter Braga Neto, quanto à sua participação em um plano para, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, monitorar e assassinar o relator da Estação Penal, o ministro Alexandre de Moraes. Mensagens enviadas em 12 de 11 de 2022 por Rafael Martins de Oliveira e por Hélio Pereira Lima para o coronel Mauro Cid denotam que, naquela data, ambos estiveram presentes na residência do réu Braga Neto em Brasília, na quadra 112 Sul, Bloco B. Em seu depoimento, o coronel Mauro Cid afirmou que, nessa reunião, se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse o estado de sítio ou algo semelhante, ou seja, provocar para determinar que, de alguma maneira, ele declarasse. O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitisse uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, conforme a peça acusatória, Braga Neto, os militares Kids Pretos, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Pereira Lima e Mauro Cid
conceberam a operação clandestina batizada de Copa 2022. O Ministério Público reforça o caráter clandestino da reunião, considerando que Braga Neto não conhecia os coronéis Oliveira e Pereira Lima, bem como estes não possuíam residência em Brasília. Braga Neto, segundo a prova dos autos, também foi o responsável por financiar a ação dos kids pretos, conforme declarou o colaborador e coronel Mauro Cid. 2 dias após a reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Pereira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador, o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue, segundo as palavras do colaborador, numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Então, dinheiro houve. O réu Braga Neto confirmou que Mauro Cid lhe solicitou o dinheiro, mas alegou ter imaginado tratar de necessidade financeira da campanha e negou ter entregue qualquer recurso. Dizem, o general Cid veio atrás e perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça, tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, e falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. O Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, prestando depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, como eu disse ao senhor, contato com empresários eu não tenho. Então eu não pedi dinheiro para ninguém, não dei dinheiro nenhum para o Cid. 3 dias após a reunião em 15 de 12 de 2022, o planejamento começou a ser executado por meio do grupo Copa 2022 no aplicativo de mensagem Signal, no Signal. Uma exposição detalhada desses fatos consta do relatório final da Polícia Federal, relatório 454-6344-2024, as folhas 1753 e seguintes. Dados obtidos no material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Japão, segundo a Polícia Federal, verbos, revelaram que militares kids pretos, integrantes do grupo criminoso, planejaram e executaram uma operação clandestina, empregando técnicas de forças especiais a partir de meados do mês de novembro de 2022, tendo como ápice o dia 15 de dezembro de 2022, data em que efetuariam a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de consumar o golpe de Estado. Essas ações clandestinas receberam exatamente o codinome Copa 2022. Muito embora nem todos os integrantes do grupo Copa 2022 tenham sido identificados, a Polícia Federal afirmou que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos os militares das Forças Especiais Kid Pretos, dentre eles o coronel Rafael Martins de Oliveira, que havia se reunido 3 dias antes na residência de Braga Neto. Os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo a que me referi, entre 20h20 e 20h31 do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim, com placar apertado, o STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse, abortar. Às 9h17 do mesmo dia,
Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando, esse é o tempo de exfiltração. A sequência de mensagens de Gana revela seu itinerário às 9h41, quando ele diz, andei até 306, às 9h59, quase chegando no Pátio Brasil, se não tiver no shopping, ou seja, é táxi no shopping, aí eu desisto. Às 22 horas, estou na 302, às 22h07, desisto, irmão. Como se nota, os coautores em unidade de desígnio se posicionaram em diferentes locais da Asa Sul, em Brasília, comunicando-se em jargão militar com vistas à consecução de uma missão clandestina. Como anotou a Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes, em dezembro de 2022, tinha residência funcional no endereço localizado na SQS 312, Bloco K. Evidencia-se, assim, o ânimo de Necande relativamente ao ministro relator da Estação Penal. Portanto, no meu modo de ver, de acordo com todas as premissas teóricas, os depoimentos que eu já citei aqui, o réu Braga Neto, em unidade de desígnio com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos destinados a ceifar a vida do relator da Estação Penal, o ministro Alexandre de Moraes. Sendo que o intuito criminoso somente não foi alcançado pela eventualidade de ter sido abruptamente suspensa uma sessão do plenário desta Corte, prejudicando a preparação dos executores do crime. A morte violenta de um integrante da Suprema Corte seria um episódio traumático para a estabilidade política do país, gerando intensa comoção social e colocando em risco a separação dos poderes. Considerando a data em que o atentado ocorreu, houve também ameaça à alternância democrática de poder, dada a iminência da posse do candidato então eleito à presidência da República. A eventual concretização do plano de assassinato causaria também a erosão da confiança da população na resolução institucional de diferenças políticas, engolfando o país em uma onda de conflitos pela descrença na capacidade de união pacífica do nosso povo em torno de propósitos sociais comuns. Em suma, colocar-se em xeque o autogoverno democrático. E não se sabe quanto tempo seria necessário para curar uma ferida dessa ordem em nossa história. Por essas razões, eu entendo configurado o crime do artigo 359-L do Código Penal. Nada obstante, nota-se que os agentes em questão conjugaram esforços em torno de finalidade única. A própria acusação relata que Braga Neto sequer conhecia os executores do plano antes da reunião na sua residência, bem como que o financiamento da empreitada foi episódico. Então, não havia estabilidade, organização estruturada, permanência e muito menos o propósito de praticar crimes indeterminados. Consequentemente, impõe-se afastar a configuração do crime de organização criminosa, previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, que é a Lei das Organizações Criminosas. Isto, pois, senhor presidente, fazendo assim uma síntese mais baseado em provas, como demonstrei, com relação ao Walter Souza Braga Neto, eu julgo improcedente a pretensão acusatória em relação aos crimes do artigo 2º, parágrafo 2º e 4º da Lei 12.850, dos artigos 359 e 163, parágrafo único, 1 e 2 e 3 do Código Penal, são danos, né? Com base no artigo 386 e 7 do Código de Processo Penal, ao passo em que julgo procedente a pretensão acusatória referente ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.